Ouça agora, Crescendo em Graça e Conhecimento, com temas específicos e relevantes da Palavra de Deus. Daremos continuidade com o estudo da família e neste capítulo 7 falaremos sobre o líder cristão em geral. Ouça essa mensagem com o capelão Maurício Ribeiro de Arruda. Acompanhando o que nós temos visto acerca da família segundo o coração de Deus, nós vamos estar abordando agora a questão da liderança. O ministro cristão, o líder cristão, aquele diácono cristão, pessoas que estão envolvidas com a liderança cristã. E apesar de ter um casamento estável, filhos bons que professam sua conversão, eu sinto-me pouco à vontade ao falar a respeito desse assunto. Isso porque, contudo, que tenha sido abençoado por Deus nessa área, reconheço-me extremamente falho nesse aspecto. Porém, é meu propósito crescer em graça e conhecimento, e esse tema é muito propício para os lares cristãos. É muito necessário falar sobre essa área tão sensível para todos nós, pastores, diáconos, pessoas que estão envolvidas com a liderança, e até mesmo aos que exercem qualquer tipo de liderança cristã. Eu vou procurar ser mais genérico e me focar apenas em algumas das razões para cuidarmos desta área com responsabilidade ao falarmos sobre como devemos fazer. Ou seja, o que Deus requer que façamos em função desses argumentos. Falaremos sobre a importância da relação entre pastor, diácono e líderes com seus filhos e essas mulheres sem nome. Sim, é isso mesmo que você ouviu. É assim que elas têm sido conhecidas. Talvez conheça muitos pastores e saiba os nomes deles, mas saberia dizer os nomes de suas esposas? Geralmente elas são conhecidas apenas como a esposa de pastor tal. Bem melhor que seja assim, seria pior se fosse ao contrário, né? Um outro lado da questão a ser avaliado é que algumas não têm nome e nem rosto, nunca se vê. Elas quase nunca acompanham seus maridos. E de fato, pode-se dizer que algumas nunca os acompanham mesmo. Isto é um mal e justifica bastante o fato de não sabermos seus nomes, quase não se sabe que elas existem. E a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui é a razão de cuidarmos da relação com nossas esposas. O papel delas em nosso ministério, o propósito de Deus nisto, nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Mas também temos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que nos diz: convém que os bispos seja marido de uma mulher só. E aqui requer a liderança em si. Ele está especificando os bispos, os diáconos, também que sejam maridos de uma mulher, mas isso serve para qualquer liderança. Notemos alguns fatores importantes na ligação destes versículos. Deus criou a mulher para ser a nossa ajudadora, cooperadora, parceira. E Ele fez isto porque viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele concedeu uma única mulher para o homem. E Ele fez essa mulher idônea para o homem. Assim, com relação à família do pastor, do diácono e de líderes na igreja ou em geral, podemos considerar de modo especial essas 4 verdades. A primeira é que nossas esposas são as nossas ajudadoras, companheiras, parceiras, cooperadoras e não escravas. A segunda é que não é bom que o pastor, o diácono ou o líder em geral esteja só. Ela é a mulher da nossa vida. E a outra questão, elas precisam ser idôneas para nós. Isso tudo não implica em que elas tenham que ser pregadoras. Isto nunca. A palavra de Deus não diz isso. Ou ensinar, nem fazer o papel de Espírito Santo na elaboração de nossas pregações.
Por isso Deus nos capacita para isso. Mas se Deus viu que Adão precisava de ajuda no paraíso, quanto mais nós, em meio a tantas tribulações e afazeres, a tarefa é demasiadamente grande e difícil para que façamos sozinhos. Ninguém precisa mais de auxílio em uma missão que nós. E pobres daqueles que, por algum motivo, escolhem ou precisam caminhar sem essa ajuda. Ainda mais devemos nos compadecer daqueles que têm suas esposas levadas por Deus em meio ao seu ministério, pois eles hão de se ressentir da falta da ajuda delas. Nossas esposas são, muitas vezes, nossos olhos e ouvidos auxiliares. Coisas que não temos condição de perceber sozinhos, em meio a tantas tarefas, são captadas por elas. Isto se aplica principalmente no meio das irmãs, e sendo companheira delas, além de ser uma mestra do bem, a esposa do pastor ou diácono, ou dos que exercem liderança, pode auxiliá-lo, verificando as necessidades e problemas que afetam a vida das irmãs. Embora o pastor, o diácono ou líderes tenham que ser líderes acessíveis para todos os membros da igreja, muitas vezes existe uma dificuldade com relação às irmãs, uma vez que não convém que elas sejam muito íntimas delas. A fim de cumprir ou governar bem a própria casa, é essencial que o pastor e demais lideranças conte com a ajuda da esposa, para que não haja intimidade deles para com elas. Lamentavelmente, por vezes, encontramos algumas que mais atrapalham do que ajudam. Além de seus filhos serem visados em razão de que o seu lar tem que servir de exemplo para todo o rebanho, o pastor precisa dividir sua atenção com toda a igreja. Esse é o grande motivo dele precisar de maior ajuda que os outros. Essa tarefa de dar suporte com os filhos e a casa, que são as prioridades bíblicas da mulher, muitas vezes vai mantê-la muito ocupada, mas ela não deve deixar o seu marido por causa disso. É claro que a responsabilidade de dar a elas condição para isso também é nossa. À medida do possível, onde ele estiver, ela deve estar também. Não pode ficar muito longe. Em matéria de distância e tempo, isso nunca acaba bem. Não é bom que ele esteja só. Esta constatação divina não é só pela necessidade de ajuda, como vimos antes. O pastor, o diácono, biblicamente, os líderes, têm que ser homens e, inerentes a isso, eles têm necessidades afetivas e sexuais. Como diz a sua tradução no sexo masculino, andros. Líderes na igreja certamente serão alvos, sempre alvos do adversário. E se expostos, serão tentados nesta área por Satanás. Ele busca como nos atingir e anda bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Não é só com o rebanho que ele faz isso. Não devemos esquecer que a liderança é o principal alvo do inimigo. Sabemos que Deus nos deu uma só mulher e temos que ser homens de uma só mulher. Porque se não for assim, estamos absolutamente desqualificados para a obra biblicamente. Temos esse compromisso com elas diante de Deus, da igreja, da sociedade, mas as esposas têm que cooperar com seus maridos nisto também. Ele não pode ter olhos para nenhuma outra, porque tem a melhor mulher do mundo ao seu lado. A irmã tem que ser a mulher da vida do seu marido. Portanto, eu digo às irmãs, às mulheres agora, se teu marido é um líder ou não, por mais feio que seja, cuide bem dele. Quando Deus fala em fazer uma ajudadora que lhe seja idônea, há muita coisa contida nisto. Idôneo não é apenas alguém responsável. O significado da palavra no grego significa algo ou alguém apropriado, adequado, que seja suficientemente bom ou forte, que resista. Então precisamos que nossas esposas sejam perfeitamente adequadas à missão que nos foi dada e suficientemente boas para nós, a ponto de não desejarmos nenhuma outra. É evidente que para que isso aconteça, a recíproca também tem que ser verdadeira. Uma segunda questão é
a razão de cuidarmos da relação com nossos filhos, porque nós vimos anteriormente o cuidado com a esposa. Primeiro, a sujeição e obediência, a sua conversão, a preocupação pela conversão dos filhos, porque 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5 e no versículo 12 nos mostra que o bispo, o líder, governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, e os diáconos governem bem a seus filhos, suas próprias casas. E depois, quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 2, lá no versículo 12, versículo 22 ao 25, versículo 27 ao 29, ali no contexto nós vemos a questão de Eli. Eli ouvia tudo que seus filhos faziam e disse-lhes: fazeis transgredir o povo do Senhor, porque honras mais a teus filhos do que a mim. Então, sobre que tipo de sujeição o Senhor exige que os tenhamos? Não se fala claramente no dever de ter os filhos convertidos. Isso é uma oração e um ensinamento que nós temos que ter e dar para procurar convertê-los, levá-los a Cristo. Porque quem os convence é o Espírito Santo. Então não existe claramente esse dever, mas em sujeição. A conversão deles não está propriamente em nossas mãos. Eli não foi reprovado porque seus filhos eram ímpios, filhos de Belial, como diz a palavra, como é o termo empregado em relação a eles. Mas sim porque permitiu que eles continuassem ministrando naquelas condições de pecado explícito. E certamente o nosso ideal é tê-los convertido. Esse é o desejo do nosso coração, como desejo de Deus, mas isso não nos pertence. Temos tão somente que cumprir fielmente o nosso papel de criá-los na doutrina e admoestação do Senhor, a fim de alcançarmos essa dádiva, essa alegria. Grande mal se tem feito nas igrejas ao induzir filhos de crentes e principalmente de pastores de liderança a se batizarem sem uma fé pessoal e genuína. É como se fosse uma obrigação eles seguirem a mesma fé e, se possível, serem também pastores, diáconos, como seus pais e líderes. O cuidado com os filhos retrata o cuidado que temos com a Igreja de Deus. Não é por força que eles devem nos seguir, mas com entendimento, filhos e ovelhas. O triste caso na questão de Eli nos mostra o quanto devemos nos preocupar com essa questão. O que os nossos erros na administração do lar podem causar em nossa vida e ministério. Eli e sua descendência foram destituídos da linhagem sacerdotal. Da mesma maneira, nosso ministério pode ser desonrado, desmoralizado e finalmente aniquilado, encerrado. O amor e carinho para com os nossos filhos é importante, sim, e sumamente necessário. Afinal, desde cedo ensinamos os princípios divinos a eles, e isso não pode ser diferente. Deus é amor, como diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Porém, não podemos esquecer que o Pai que ama corrige. Lembram em Hebreus, capítulo 12, versículo 6? E ele corrige em amor. Isso quer dizer que ele usa a vara quando preciso, mas não espanca. Uma vez que não podemos ser espancadores, como diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. E Deus maravilhosamente fez uma região até pedagógica para tomar essa varada. Alguém pode perguntar, argumentar, então, a respeito de Eli. Ele não corrigiu seus filhos? A resposta é não. Ele apenas os repreendeu. Porém, cometeu o grave erro de os poupar da punição justa e correta, de forma que foi acusado de honrar mais a eles que a Deus. Como podemos lidar com uma situação dessas? O que você faria em lugar de Eli? A razão, querido ouvinte, de nos preocuparmos com a saúde da família, daqueles que estão envolvidos com a obra de Deus, com os obreiros, com líderes, aqueles que estão à frente da batalha, mas principalmente diáconos e pastores. É porque desta forma estamos zelando pela saúde espiritual das igrejas. Temos que começar por suas famílias. Precisamos do apoio de nossas ajudadoras, ainda que elas continuem não tendo nome. O trabalho discreto dessas irmãs será sempre precioso
precioso diante do Senhor. Precisamos criar nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor, para que, quer sejam salvos, quer sejam servos valorosos, quer sejam filhos de Belial, não venham ser a causa da desmoralização de nosso ministério. Diga-se de um caso de um filho de um saudoso e fiel pastor. Quando jovem, ele foi membro da igreja onde seu pai pastoreava. Porém, uma certa ocasião, um irmão o viu fumando na rua e levou o caso ao conhecimento do pastor. Apesar de o rapaz negar a acusação, seu próprio pai, consciente da situação, levou o caso à igreja para que ele fosse disciplinado. E ele acabou por manifestar publicamente seu vício, que infelizmente dura até os dias de hoje, e nunca mais voltou à igreja. Definitivamente, ele não quer nada com Deus. Ainda assim, mesmo em sua impiedade, ele afirma que o único crente que ele realmente respeitava era seu pai, a despeito mesmo da sua disciplina. Sei que foi muito doloroso para aquele pai e pastor fazer o que fez. Ele tinha outros filhos fiéis na igreja, mas não ousou desafiar a Deus e fazer vistas grossas para o caso daquele seu filho. Ele chegou a ser acusado por alguns de ser culpado por seu filho estar fora da igreja, mas ele agiu conforme o dever de um pai e pastor zeloso. Queira Deus que não tenhamos que os líderes, que pais, que pessoas envolvidas com lideranças na igreja, queira Deus que não tenhamos que essas pessoas passem por tal provação. Eu sinto compaixão por irmãos que se veem nesse tipo de situação, porém que nos miremos no exemplo de temor a Deus, para que não sejamos como Eli, tendo nossa responsabilidade paternal e ministerial negligente a ponto de sermos alvo da repreensão divina. Um dos grandes fundamentos: tenha Jesus Cristo dentro do seu lar. Seja um líder dentro do seu lar, fazendo um lar cristão. Que Deus abençoe a todos. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que puderam nos ouvir.